Prontinho. Vamos lá, pessoas de My Life. Falar sobre os desequilíbrios hídricos, eletrolíticos e ácido básicos. A gente viu tudo de fisiológico, né, como tudo funciona. E agora vamos ver aqui como é quando ocorre os desequilíbrios. A gente acaba abordando um pouco durante as aulas aí de fisiologia, mas aqui a gente vai abordar de forma mais profunda, tá, como que ocorrem esses desequilíbrios. Então vamos lá. Água corporal. A água é a substância mais abundante nos seres vivos, isso daí não é novidade para ninguém, né? Todas as reações químicas do organismo ocorrem em meio aquoso, pessoal. Todas. Nenhuma reação química biológica, tá? Nenhuma, ocorre fora do meio aquoso, ocorre sem água. Então a água é essencial. Então a água corporal representa de 60 a 70% do peso. Tá? Uma porcentagem menor em animais idosos e mais alta em animais jovens. Por que o animal idoso tem menos água no corpo? Por que será? Ninguém? Nope. O animal idoso tem menos água no corpo porque os tecidos dele vão ficando cada vez mais, como é que eu posso dizer, sem eficiência para manter essa água corporal. Tá? Então ele vai perdendo essa capacidade de manter a água no corpo, por isso ele tem menos água. Bom, o jovem, né, com o metabolismo ali extremamente ativo, tem mais água, né, porque já que o metabolismo está mais ativo, ele precisa realmente de mais água e os tecidos estão mais íntegros também. Tá? Então, ó, desses 60%, tá, 2/3 da água está localizado no espaço intracelular. Então, isso é importante. Existe mais água no meio intracelular do que no meio extra. Tá? Somente 1/3 no espaço extra. Então, em plasma e espaço intersticial tem 20%, tá, dos 60% de água. E os 40%, os grandes 40%, estão intracelulares. Tá? Bom, perda de água. Tá? A perda de água corporal, pessoal, ela pode ser, tá, fisiológica, normal. A gente perde água respirando. A gente perde água na sudorese. Né? Perde água ao eliminar a urina do corpo. Ao produzir lágrima. Perde água. Tudo bem perder. De forma fisiológica, tudo bem, vai ser reposta. Tá? Então, esse tipo de perda, tá, a gente pode chamar de perda imperceptível ou perda perceptível. Tá? A perda imperceptível, trato respiratório, com a vaporização ali da respiração, perda pelo suor, isso é perda imperceptível. Tá? Por que essa perda aqui é imperceptível? Tá? Porque esse fluido é próximo à água pura ou da respiração. Tá? É próximo da água pura. O suor, não. O suor, ele já dependendo do quanto, né, que o animal realiza a sudorese, do quanto de volume que ele está perdendo de suor, ele já pode apresentar algum pequeno desequilíbrio ali de água e de eletrólitos, tá? Porque o suor, ele não tão hipotônico assim, não. Ele é mais para isotônico. Ele é um isotônico do plasma sanguíneo. Então, ao mesmo tempo em que pelo suor a gente perde água, perde eletrólitos também. Então, aí vai depender do quanto que esse animal suou, do quanto que ele perdeu. Tá?
Ó, aqui, ó, a temperatura corporal, o aumento da temperatura corporal. Então, vai ocorrer uma vaporização da camada de água, da camada úmida que a gente tem muito fininha ali, muito sutil na superfície da pele. Tá? A hiperventilação também. Tá? A hiperventilação. Febre, que aí com a febre também vai vir a sudorese. Tá? A hiperventilação vem junto com a febre também. A atividade física, foi o que eu falei, vai aumentar a quantidade de sudorese, vai aumentar o volume de suor. Isso é um aumento de perda imperceptível. Tá? Perda imperceptível é que a gente não tem como mensurar. Não tem como. A gente não tem como mensurar o quanto que a gente suou. Não tem como coletar todo o suor do seu corpo e medir quantos ml de suor. Não tem como. Qual o volume de vapor que você exala durante tantas horas falando, respirando, dormindo. Não dá. Não dá. Por isso que a perda é imperceptível, ela é imensurável. Tá? A perda perceptível, ela é detectável, tá? Porque ela faz parte de um evento rápido, tá? E normalmente ela pode ser mensurada. Por exemplo, eu tenho como coletar a urina do paciente e ver o quanto que ele está eliminando. Eu tenho como, por mais que não tenha dado tempo de eu pegar num balde, num pote, eu tenho como estimar o quanto que o animal vomitou, qual o volume daquelas fezes diarreicas dele. Dá para dar uma estimada. Agora, mensurar suor, não dá. Tá? Então, a perda perceptível, tá, é acompanhada, pessoal, de perda de eletrólitos. Sempre, tá? A perda perceptível é com eletrólitos. Água e eletrólitos. Aqui, na perda imperceptível, pode ocorrer devido ao aumento da sudorese, mas aí a gente não tem como mensurar. Mas todas as perceptíveis são mensuráveis e perdem eletrólitos, com perda de eletrólito. Tá? Então, é uma perda isotônica. Essa perda isotônica que é preocupante. Quando a perda é hipotônica, o indivíduo está perdendo água pura, com um mínimo de sais, que ele repõe com facilidade. Isso não vai fazer falta para ele. O problema é quando é isotônica, porque aí você perde água e muitos eletrólitos. Você está perdendo ali água e eletrólitos em quantidade equivalente à do plasma. Não pode acontecer isso, tá bom? Então, vômito, diarreia, hemorragia, gente. Perda de sangue total, pior ainda. Né? Poliúria, quando há o excesso ali de eventos de micção. Tá? Então, aumento de perda perceptível. Ó. Quadro de desidratação, pessoal. É o que eu já venho falando para vocês desde a nossa aula. Professora, só volta rapidinho no anterior. Você falou vômito, diarreia, hemorragia. Poliúria é o que mesmo? Poliúria é o aumento da frequência de micção. O animal está urinando muito. Aí, geralmente, tipo, nesses casos, se a gente fosse fazer uma reposição de soro, sempre botar um polivitamínico seria bom, né? Mas se bem que essas Para repor eletrólitos, essas coisas. O soro ideal para se fazer nesse animal aí seria um Ringer, né? Porque o soro fisiológico não adianta, porque o animal se ele está perdendo eletrólito, ele precisa de uma reposição mais completa. Só a solução fisiológica não resolve, entendeu? Então, colocar um polivitamínico pode até ser, pode colocar, mas para esse paciente, se a causa primária dele não for rapidamente tratada, esse polivitamínico que você colocou ali não faz muita diferença também. Porque ele vai eliminar aquilo ali tudo. Ele vai eliminar rápido.
Imagina um paciente com diarreia profusa. Diarreia profusa, parvo. Tá, um cachorrinho com parvo, filhotinho. Filhote é a pior coisa que tem com diarreia e vômito, porque é muito preocupante. É um animal que desidrata com muita facilidade. Ele tem muita água, mas é porque ele precisa dessa quantidade alta de água. Se ele perde, ele morre muito rápido com a desidratação, tá? Esse tipo de paciente, você tem que dar um jeito de parar a diarreia, tratar a infecção secundária dele ali, ao mesmo tempo hidratar. Os polivitamínicos nessa fase aguda aí, enquanto você não equilibrar, não vai adiantar de nada. Quando o paciente tiver começar a dar uma estabilizada, aí você pode botar. Você fala, isso não resolve. Entendi. Entendeu? Ele, o organismo dele não está preocupado, entendeu? Com vitamina e tal. Está preocupado em não perder aquilo tudo de água com eletrólitos. Você tem que repor água e eletrólito para ele, vitamina. O organismo é como se ele olhasse e falasse, isso daqui agora não dá não, agora não dá para me preocupar com isso daqui não. E elimina também. Bom. Gente, a maioria dos mamíferos com desidratação sofreram perdas isotônicas. Então não é só a água, é o que ela carrega também. Não podemos esquecer que ela é o solvente biológico. Então, para onde ela vai, os solutos vão atrás. Tá? Vamos lá. Perdas urinárias e gastrointestinais resultam em perda de eletrólitos, incluindo água, é óbvio, né? Mas eu estou querendo focar nos eletrólitos. Sódio, potássio, cloreto e o nosso querido bicarbonato. O bicarbonato, gente, que a gente acabou de ver que ele não pode sair, né, do organismo assim, ele não deve ir embora, ele deve ser sempre muito bem-vindo, muito bem acolhido, assim como todos esses outros eletrólitos, mas ele, vou te contar, esse daqui, se fizer falta, o animal convulsiona, o animal entra em coma, não é isso? O sódio também, mas o sódio é aquela coisa, ele está em maior número, né? O problema são os que ficam rapidamente escassos, o potássio, o bicarbonato, né? O cloro tem maior quantidade, mas pode faltar, óbvio que pode. Esses dois aqui eu vou te contar, quando falta. Esse aqui baixou, o paciente começa a convulsionar. Começa a convulsionar e entra em coma. Ou então começa a delirar. Começa a ver coisas, a bater a cabeça no canil e ficar muito assim, meio, parece que está desligando do mundo, vendo, delirando, né? Quando é o paciente humano, começa a delirar mesmo, começa a ver bichinhos, tem vários relatos disso, né? Começa a ver uns bichinhos bonitinhos andando na mesa, falta de potássio. Né? O tipo de perda vai depender da doença primária que acomete o paciente. Tá? Por exemplo, um paciente deixa eu colocar aqui, um paciente que tenha colite. Paciente com colite. É um colite... Ele tem uma alergia alimentar. Tá? E com essa alergia alimentar, ele desenvolve doença inflamatória intestinal. Tá? Então, esse paciente tem quadros de diarreia absurdos, quadros de diarreia graves, quando ele ingere algum tipo de alérgeno. Tá? Esse paciente, especificamente, ele vai ter só diarreia. Entende? Então, pela origem da perda dele, a gente já consegue estimar quais são os tipos de eletrólitos que ele está perdendo. Em demasia ali. Tá? Paciente com parvo.
com parvovirose. Esse paciente é realmente muito complicado. Ele tem vômito, né? Tem diarreias, aquelas diarreias que são profusíssimas, super graves. Né? Para esse paciente, eu vou repor todos os eletrólitos que eu puder. Todos. Entenderam? Qual o nome que você falou? Oi? Qual o nome que você falou do quadro? A doença inflamatória intestinal. Ah, tá. Obrigada. Doença inflamatória intestinal, DI. Tá? É muito comum em bulldog. Braquicefálico tem tudo, vou te contar. Tá? Tem tudo esses dias. Então, eu já vi uns 4 bulldogs franceses, gato também tem. Tem gato que desenvolve. Então, esse aí, o da doença inflamatória intestinal, é só diarreia. O da parva, o vômito com a diarreia. E como é uma diarreia de origem intestino delgado, ele, além de estar perdendo eletrólito e água, ele perde nutriente também, porque o intestino delgado não está absorvendo nada. Aí você já vai começando a se preocupar em dobro, em triplo. Vai começar a rezar, vai começar a fazer rezas, né, promessas. É isso? Pois é. Então, povo. Mas é isso mesmo. Não, você vai vendo que a gravidade, né, do quadro, aí você já vai vendo, eu vou fazer isso, 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 aquilo, eu vou tentar isso, aquilo, e vou rezar. Né, tipo isso. E o resto não depende mais de mim, né? Porque tentar, a gente tenta, mas capaz de tudo, mas são as forças aí. Tá? Povo, fluidos e eletrólitos que vão ser perdidos vão primeiro do compartimento extracelular, claro, né? Então, primeiro, o paciente ele vai perder a água do sangue, que está ali no plasma, a parte líquida, e a água do interstício. Aí, agora que ele perdeu a água do sangue e do interstício, eu vou ter uma hiperconcentração do plasma e do interstício, né? Se eu perdi água, ficou mais concentrado o sangue. Aí o sangue vai começar a tirar água da onde? Das células. Aliás, ele nem precisa, nem tem força de atração do sangue em si, né? É a atração da água mesmo, né? Por osmose. Do meio menos concentrado, que seriam as células, para o meio mais concentrado, que agora é o sangue que perdeu a água dele. Para diarreia, para o vômito, para a sudorese em excesso, para micção em excesso, para hemorragia. Tem que para hemorragia é bem complicado, porque a hemorragia você está perdendo o sangue mesmo, né? Junto com as células, tudo, né? Mas também acontece. Vamos lá. Povo, se temos um quadro de desidratação, quem é que vai tentar aqui, ó, poupar essa perda de água na urina? O ADH. Não é isso? O ADH vai ser liberado por quê? Por quê? Porque a osmolaridade do plasma vai lá nas alturas. Opa, se o plasma está concentrado, não pode perder água, não. Por que o plasma está assim? O que ele está concentrando aí? Não, então não pode perder água, não, senão vai ficar ruim aqui. Vai ficar difícil. Né? Então, lá na membrana plasmática do ducto coletor, a gente vai ter a alocação das aquaporinas e nós teremos a retirada de água desse fluido tubular. Aí, com isso, a urina desse animal desidratado fica o quê? Super concentrada. É aquela urina em pouco volume, e com um cheiro muito forte. Amarela, bem concentrada mesmo, um cheiro muito forte. Tudo bem? A não ser o pobre do paciente renal crônico.
Pobre do paciente renal crônico não tem esse tipo de urina aqui, não. O ducto coletor dele já não responde mais o ADH. Então, mesmo que o pobre do animal esteja com plasma super concentrado, ele não tem como reter água porque o rim não funciona mais. E aí, o problema? O que vocês acham que vai acontecer com o paciente? Vai para o céu, não vai? Vai. Vai para o céu. Aí a reza. Alta celestial. Isso, alta celestial nele. Não, gente. Porque aí vai ficar sequinho, né? Eu já vi 2 gatos virem a óbito desse jeito. Gato renal crônico, mas assim, é porque o paciente já está bem idoso, bem idoso. Aí é a mesma coisa que você, mesmo que você pegue, que faça um acesso nele e deixa o soro aberto no máximo, é a mesma coisa que você tá com uma mangueira ligada num balde furado, né? Você joga água nele, sai pelos buracos, que no caso dele é a uretra, né? Porque os rins não respondem, não funcionam. Então é bem triste, assim, é bem complicado. Vamos lá. Hiperidratação. A hiperidratação já é mais fácil para o organismo resolver, para os rins resolverem. Por quê? Simplesmente o ADH não será liberado, porque o plasma vai estar hipotônico, com muita água. O paciente está com plasma hipotônico e do mesmo jeito que a água chegar lá no ducto coletor, ela vai sair, ela não vai ser reabsorvida. Sem o ADH, o ducto coletor não reabsorve água. Então aqui a gente vai ter uma urina diluída, né, uma água excedente, né, está sendo eliminado ali. Bom, sabe quanto que isso daqui acontece? Quando você tem aquele paciente que, imagina só, olha só a situação. Foi outra que eu já vi também, foi outra que eu já vivenciei, aliás. Paciente poodle de 15 anos, cardiopata, tá? Quase nefropata, só por um pouquinho que ele ainda não é nefropata. Tá? Mas o coração dele, você bota para escutar, você ouve a escola de samba ali, tudo cheio de arritmia, os sopros dele, tudo grau alto pra caramba, 3, 4, enfim. Aí o paciente apresentou vômito, ele comeu, foi algo assim que não teve nada a ver com a doença primária dele, com a doença crônica dele. Ele, acho que foi se eu não me engano, foi uma festa de família. Natal, foi um plantão que eu dei em Natal e Ano Novo, assim, final de ano. Aí deram alguma coisa para ele que não fez bem, ele estava vomitando, o cachorro. Então chegou, achei ele levemente desidratado e canulei a veiazinha. Eu falei, vou deixar ele aqui um tempinho no soro. Botei um sorinho nele de 100 ml, aquele soro pequenininho, não foi nem o grandão. E deixei ele lá, botei um ringerzinho, um vômito, né? A gente sempre bota um ringer para poder repor pelo menos o lactato ali, né? Dá para fazer 100 ou 150 também? Eu fiz. Não, pode fazer, mas você controla, né? Controla. Pode fazer com de 500 e aí você pede para alguém sempre ficar de olho ali. Né? Viu que desceu já uma quantidade razoável, bem menos da metade, você já libera o paciente, vê como é que tá a mucosinha. Ele era bonzinho, o cachorro, ele não mordia, não era um animal agressivo, ele era muito bonzinho, tá? Então é só você pegar depois, faz o teste do turgor cutâneo, vê se ele está mais animadinho, as mucosas já estão mais brilhantes, os olhos, né? Você já está mais hidratadinho, mais animadinho, você libera o animal. Aí eu fiz o antiemético, um protetor de mucosa, e ele ia ficar bem. Eu tava bem, eu só tava vomitando mesmo e enjoadinho.
A doença, a cardiopatia dele era bem controlada até. Não é Poodle, né? Poodle é Highlander, né? Poodle é o vira-lata de raça, né, pra mim. Total. É um vira-lata de raça, eu nunca vi. O cachorro, ele tem tudo. O cachorro praticamente ele só falta enterrar, mas ele tá vivo ainda, entendeu? Com 18 anos, ele tem tudo. Nada nele é normal mais, mas ele tá vivo. Né? Eu sei porque eu tive uma que foi até os 18 nesse nível. Bom, aí o que aconteceu? A tutora a tutora era enjoada, o cachorro era um amor, mas ela era um saco. A tutora recebeu uma ligação de não sei quem. Aí ela recebeu aquela ligação, ficou com pressa. Ela pegou e abriu o equipo. Deixou descer na veia do pobre cachorro. E o acesso dele estava ótimo, então desceu o negócio. Quando eu cheguei, eu fui atender, era uma clínica que eu ficava sozinha. Não tinha enfermeiro, não tinha nada. Aí eu fui fazer a medicação dos animais que estavam internados. Recebi uma ligação da dona da clínica lá em cima, porque a clínica tinha 2 andares. E desci. Quando eu desci já tinha acabado. E aquilo ali, em, sei lá, 20 minutos, nunca teria acabado no fluxo que eu coloquei. Eu falei, vai ter que esperar um pouquinho, fica aí com ele. Ele era bonzinho, tava deitadinho, quietinho na dele. Quando eu cheguei, ele era pequenininho, acho que ele não pesava nem 2,5 kg. Quando eu cheguei, ele tava sentadinho, sim, com os membros torácicos meio abduzidos já. Já tava. Aí eu olhei o soro, falei, a senhora, ai, menina, ainda bem que você chegou, pode tirar o sorinho dele? Eu tenho que ir para casa. Aí, não, aí eu cheguei para ela e falei, a senhora abriu? Eu falei, ele é cardiopata, ele tem problema de coração, ele não pode tomar soro nessa velocidade não, moça. Ou seja, ele hiperidratou. Podia ter feito uma efusão pleural, podia ter feito um edema pulmonar, né? Porque o coração dele não aguenta essa pré-carga toda de uma vez. Em suma, eu tive que descer uma furosemida nele e esperar um diurético, ver se eliminava aquilo ali. Aí, quase que de uma coisa muito simples, ele foi internado, só que não precisou. Eu falei, olha, ele tá de sobreaviso, ela não apareceu mais. O pessoal é complicado. Nessa altura, o bichinho com certeza já morreu, já faz bastante tempo. Mas são essas coisas. Então, a tutora foi responsável nesse caso, deixou o soro descer rápido demais e causou uma hiperidratação ao paciente. Isso acontece. Nesse caso é iatrogênica, né? Bom. Pessoal, hipernatremia. Hipernatremia é o aumento sérico de sódio. Tudo bem? Imagina que o paciente ingeriu algo muito salgado. De novo, vamos usar o exemplo das festas de fim de ano. Né? Sempre tem uma bênção de um parente, né, que mesmo que você fale que não é para dar aquela comida, alguma coisa que esteja ali para o animal, mas o animal também pede, ou o cara vai e dá. Vai e come, ou então num churrasco, dá carne de churrasco para o animal. Isso acontece demais também. Tá? Então, no caso da Sempre acho que um pedacinho pode, né? Não, porque eu não quero um pedacinho. Não quero um. Né? Dá um pedacinho, aí o bicho pede mais. Aí dá mais um. Olha, sua mãe, seu pai, né, que é o dono, você, no caso, né, não tá olhando, não. Toma aqui. Vai dando. Vai dando. E o animal não tem noção, né? Pede mesmo. Ele se dá bem, né? Pra ele tá se dando bem, né? Depois passa mal. Tá? Então, nesse caso, gente, o aumento do sódio, hipernatremia, vai ocorrer a osmolaridade do plasma. Tá? Só que nesse caso aqui, não é
por diminuição de água, é por aumento de sódio. Tá? Então, o volume do plasma, ele já estava normal, o sódio foi adicionado em demasia e chegou mais água, ou seja, o volume aumentou muito dentro dos vasos. Aumenta muito. É por isso que o sódio, né, pessoal, você fala para quem tem pressão alta, para quem é hipertenso, olha o sódio, hein? Olha o sal, hein? Não vamos sal na comida, não, hein? Olha a pressão, olha a pressão. Isso daqui aumenta a pressão muito rápido. Muito rápido. Então, a gente tem a liberação do ADH pela hipófise, por quê? Porque aquela água sendo eliminada pela urina, ela elimina o sódio junto. Ela acaba carreando o sódio em excesso junto. Tá? E lá no hipotálamo vai ser ativado o centro da sede. Então, o animal vai sentir sede, vai querer beber água. Por quê? É um jeito do organismo trazer água para dentro, né, para eliminar mais sódio. Tá? Pensa sempre assim, gente. Os solutos, eles precisam de água para estarem diluídos e para serem transportados. Então, para eliminar o sódio aqui em excesso, eu preciso ter mais água para levá-lo embora. É isso que o hipotálamo está tentando fazer. Já que eu vai perder água que já estava no corpo para eliminar esse excesso de sódio, eu vou fazer ele beber mais água para eliminar mais sódio que tiver em excesso. Entenderam? Olha aqui, ó. Vai aumentar a taxa de filtração glomerular. Obviamente, se a pressão arterial sistêmica aumenta, aumenta a taxa de filtração glomerular. Normal, tá, pessoal? Então, vai vir excreção de água em excesso. Tranquilamente, isso daqui não isso daqui é até bem normal. Sempre que a gente come algo muito salgado, isso daqui acontece. O animal é a mesma coisa. Bom. Aqui, ó. Gente, quando, ainda falando da hipernatremia, só para... A gente vai até 2h20 ou 2h10, eu sempre me esqueço. É 2h10, não é? Acho que é 2h10, não tenho quase certeza. Sempre confundo. Acho que é 2h10, sim. 2h10, né? Só para eu terminar de falar aqui da hipernatremia, ó. Então, se a gente tem um aumento súbito na concentração de sódio, eu vou ter o aumento da taxa de filtração glomerular muito rápido, né? Então, a quantidade de sódio que vai ser filtrada é grande. Claro. Tá? Bom, nesse espaço curto, não há tempo, não tem tempo dos próprios néfrons corrigirem ali a reabsorção de sódio, não tem nada. Ele não tem tempo de corrigir. Então, esse sódio em excesso, se for um aumento muito rápido, ele vai ser eliminado na urina. Se o excesso permanecer, isso daqui vai acontecer. Esse daqui é o slide anterior. Tudo bem? Aumentou muito rápido o soluto, o rim não conseguiu reconhecer que aquilo aumentou, que o soluto aumentou, não reequilibrou ali as suas taxas, e ele vai passar direto, vai ser eliminado na urina. Ainda existem alguns mensageiros bem interessantes, olha aqui. Com o aumento do volume sanguíneo, o átrio esquerdo vai liberar os peptídeos natriuréticos atriais. Tá? Peptídeos natriuréticos atriais. O que são esses peptídeos? Eles são liberados ali, então, pelos átrios, pela parede interna dos átrios, vão para a corrente sanguínea, chegam até os rins e estimulam a excreção de sódio e água pelos túbulos renais.
E é como se o coração estivesse dizendo, caramba, para mim aumentou muito o volume aqui, tá muito pesado esse trabalho. É como se ele estivesse conversando com os rins, dizendo para ele jogarem essa água e sódio fora, porque senão ele não aguenta. É muito volume de sangue para ele bombear. Aumenta muito a pré-carga. A pré-carga. Hiponatremia, é o contrário, né? Aí aqui o que vai acontecer? Diminuir a osmolaridade do plasma. Né? Sem sódio, né? Um sódio muito baixo, o plasma vai ficar o quê? Hipotônico. Hipotônico. Vai ocorrer a inibição da liberação do ADH. O ADH não tem para que ser liberado se o plasma está diluído. Vocês entendem que a hipófise interpreta como uma hiperidratação, né? Ela tá interpretando como hiperidratado, que ela entende, ó. Então, se tem muita água, eu vou diminuir o ADH. Então, esse animal vai urinar e bastante volume bem diluído. Como ocorre a diminuição desse volume sanguíneo aqui? A taxa de filtração glomerular de sódio, né? Certo? Vai aumentar a reabsorção de sódio nos túbulos renais. Então, o rim entende, se há uma diminuição da concentração de sódio, se tem pouco, o mínimo que tiver aqui eu tenho que trazer de volta para o sangue, ele tem que ser reabsorvido. Tá? Então, a urina que vai sair é clara e ela é quase livre de sódio. Vai haver uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tudo bem? Para quê? Porque a própria angiotensina 2 e a aldosterona estimulam a reabsorção de sódio. E o hipotálamo vai ativar o centro da fome, que é o apetite pelo sal, pelo salgado. A angiotensina 2 e a aldosterona estimulam isso. Eu já comentei isso com vocês na nossa aula de fisiologia na filtração glomerular, né? A angiotensina 2 principalmente. Tá bom? Hipercalemia e hipocalemia. Então, são os dois desequilíbrios aqui de potássio. Os dois são graves, mas esse daqui é o pior. A hipercalemia, se vocês forem pensar, pô, é o que a gente faz na eutanásia, né? É uma hipercalemia bem grave, que a gente... Uma hipercalemia mortal, né? Que é feita ali, com o cloreto de potássio. Então, ó, hipercalemia, aumento da concentração de potássio sérico. Vai haver a secreção da aldosterona pelo córtex da glândula adrenal. Então, olha só, aqui no caso não tem nada a ver com o sistema renina, nada a ver, tá? Essa daqui é a adrenal diretamente. Então lá, ó, o ducto coletor vai ser estimulado a secretar, ó, eliminar o potássio, tá? Eliminar o potássio. Lembrando que o ducto coletor, ele tem aquelas células principais que tem canais de potássio que são jogados, o potássio aumentando a concentração, ele vai sendo jogado fora com filtrado tubular, tá? Com a urina. Tá bom? Ó. Aí, né, no caso, esse aumento de potássio é secundário ao aumento da reabsorção de sódio, tá? Então, a aldosterona estimula a reabsorção de sódio e o potássio é jogado fora. Porque a aldosterona, a gente não pode esquecer que ela estimula a ação da bomba de sódio e potássio. Tá? As bombas de sódio e potássio que ficam lá na membrana basal dos túbulos coletores, das células principais dos túbulos coletores. Então, a gente tem ali
a eliminação desse potássio devido à reabsorção de sódio. Então, é isso daqui que acontece numa hipercalemia. E na hipocalemia? Diminuição de potássio sérica. Diminuiu a concentração sérica. A aldosterona vai ser inibida lá no córtex suprarrenal. Vai haver a diminuição ou inibição da secreção de potássio no ducto coletor, ou seja, a bomba de sódio e potássio tem ali a sua ação quase parada, tá? Quase inibida, e vai haver reabsorção de potássio nas células intercaladas do ducto coletor. Aquelas que eu mostrei para vocês, que até o título do slide estava errado. Aquelas células ali do tipo alfa ou A, elas reabsorvem potássio. Tudo bem? Vamos lá. Acidose respiratória. A acidose respiratória, pessoal, é realizada, na maioria das vezes, por conta de uma impedância respiratória. Imagina, lembra daquele cão, daquele pastor alemão do caso clínico da aula anterior? Ele era um cão que tinha alguma restrição respiratória. Ele tinha uma massa, ele tinha uma efusão pleural, ele tinha um enfisema, ele tinha um edema pulmonar, algo que estava impedindo o pulmão de realizar a hematose ali de forma normal, fisiológica. Então, isso, ao aumento dessa frequência respiratória do animal, né, vai levar a uma acidose respiratória. Tudo bem? Bom. Então, ela é causada por hipoventilação alveolar. É quando o animal, mesmo que esse é aquele pastor alemão, por mais que ele estivesse aumentando a frequência respiratória, ele não consegue fazer a hematose. Tá? Por mais que ele tenha acelerado a frequência respiratória, ele não consegue fazer a hematose. Tá? Então, eu vou ter a concentração de CO2, de dióxido de carbono, aumentada na corrente sanguínea. Tá? Bom. Povo, quanto mais CO2 eu estiver concentrado na corrente sanguínea, mais essa reação aqui vai tender para a direita. Ó. Mais essa reação aqui vai acontecer. Mais CO2 eu vou ter para se unir com a água e formar H+. Isso é um problemão. Tudo bem? Ó. Então, aqui, ó, se houver um aumento, uma maior recaptação de bicarbonato nos rins, a quantidade de bicarbonato normalmente é pequena em relação ao H+. Normalmente a relação é de 20 H+ para 1 bicarbonato. E essa relação pode subir muito, muito, tá? Com acidose respiratória é muito perigoso. Tá? A hemoglobina é um tampão intracelular, né? Ela vai tamponar os H+, ou seja, ela vai se ligar com os H+, e empurrar a reação para a direita. Tá? Empurrar a reação para a direita. Se ela tira os H+ aqui, ó, o CO2 vai se combinar com a água e vai combinar, vai dar o bicarbonato, mas o H+ aqui foi eliminado. A hemoglobina pegou, então eu vou ter mais produção de bicarbonato. Então é isso. Em relação à hemoglobina, ela tenta corrigir, não é suficiente, tá? A hemoglobina, a gente tem que pensar que a função dela, coitada, não é tentar tamponar H+, né? Convenhamos.
O que a gente vai ter como resposta dos rins? Aumentar a produção de H+ e amônia. Aumentando a eliminação de H+ na forma de amônio. Né? Então, vai ter muito amônio sendo formado. Aquele cachorro lá, aquele pastor alemão do caso clínico, ele deveria ter a urina com um cheiro de amônio forte. Vocês já sentiram um cheiro de amônia quaternária? Alguém aqui? Lisoforme? Não. O cheiro da urina dele é de lisoforme. Para quem nunca sentiu o cheiro, uma hora vocês devem sentir trabalhar em clínica, hospital veterinário, o pessoal usa muito lisoforme para fazer limpeza hospitalar, né? Porque ela mata tudo. A amônia é fogo, é amônia quaternária. Ela mata mesmo. É muito bom. Bactericida, né? Aí eu vou fazer assim, pessoal, eu vou deixar o resto dos desequilíbrios para a próxima aula e a gente entra em sistema genital feminino, aula que vem. Tá? Gabi, Oi. vai colocar essa aula hoje? Vou tentar, hoje eu não vou conseguir não. Tá bom. Hoje eu não vou conseguir não, é impossível. Amanhã eu consigo. Tá bom. Obrigada. Deixar nada. Mas assim, com esse novo link, gente, com esse link aí, vocês conseguem ver a aula aqui, no streaming. Tá? Vocês conseguem ver, se vocês quiserem muito ver hoje, dá para ver no streaming. Como faz? Tem que entrar pelo Teams? Você entra pelo Teams, a aula tá gravada na conversa, na reunião, entendeu? Você vai olhar o chat da reunião, tem os vídeos. É porque quando eu entro só aparece uma matéria. Não tá a sua matéria, não aparece para mim. Gente. Mas não tem problema. Aparecendo, só que não dá para entrar no chat da disciplina, tá como se estivesse indisponível. Caramba. Não, tudo bem, mas eu de qualquer forma até amanhã eu coloco. Hoje eu não vou conseguir, que hoje eu tô bem enrolada à tarde, mas amanhã eu consigo, amanhã eu posto, tá? De manhã para vocês. Obrigada. Pode deixar, boto no AVA, tá? Povo, tô indo.